Tribuna Transamérica. A tragédia recente envolvendo o falecimento de uma brasileira em uma trilha na Indonésia serviu de alerta para todos que gostam de aventura e trilhas, inclusive aqui na nossa região. O montanhista Conrado Campagnacchi, fundador do Montanha e Mato, explica como escolher profissionais e empresas sérias, né? A diferença entre as trilhas aqui no Brasil, os profissionais aqui no Brasil, os guias aqui e lá fora também. Mas a gente quer aqui trazer um pouco de luz para esse assunto e trazer esclarecimentos para você que tem vontade de fazer uma trilha, uma caminhada e sem medo, né? A gente está aqui para esclarecer, trazer um pouco de informação. Bem-vindo, Conrado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. É um assunto delicado de comentar, né? Isso. Mas é importante a gente conscientizar os praticantes do esporte para fazer uma contratação adequada do profissional, né? Que é muito importante, o profissional que atue de forma segura. Eu já quero começar perguntando isso, né? O que é fundamental para a gente avaliar antes de contratar uma empresa, né, ou um guia de trilha? Porque é muito comum, às vezes você está numa cidade turística, você vai numa empresa, às vezes numa praça, algum lugar assim, quero conhecer mais a região. E muitas vezes aquela pessoa que vai te vender não é o guia que vai estar com você no dia, né? Então o que a gente tem que ficar atento nesses momentos? O olhar atento, né, principalmente, é o registro deles no Ministério do Turismo, né? Você tem um cadastro, né? Quando a gente fala de ambientes de trilhas, a gente fala de ambientes naturais e o profissional ele deve ser especializado em ambientes naturais. É isso que o Ministério do Turismo ele exige, né, por forma legal, mas hoje, quando a gente pega trechos assim, mais técnicos de montanha no Brasil, né, principalmente assim, em algumas regiões bem específicas, vamos falar aí próximo de Juiz de Fora seria a Serra dos Órgãos, né, por exemplo, ou aqui a Serra da Mantiqueira também. A gente tem que olhar também com outro olhar mais para a montanha, que hoje existe uma ética mundial que os profissionais de montanhismo eles vão além do que o Ministério do Turismo aqui no Brasil, por exemplo, exige de currículo, tanto currículos de montanha e também de cursos, né, de conhecimento adquirido, sabe? Entendi. E para você, assim, o que a gente precisa pensar? Eu nunca fiz uma trilha, né? O que eu preciso ter em mente para quando eu vou pensar aí ou mesmo aqui quem está em Juiz de Fora não conhece Ibitipoca, ou quer ir para a Serra do Caparaó, ou para a própria Mantiqueira. Aqui no Rio também a gente tem uma série de opções que a pessoa precisa ter em mente, né? A primeira coisa, segurança, equipamento, além do guia, né? Porque só vocês não é o suficiente, né? A gente precisa também se preparar. Sim, então, aí esse é um ponto muito importante, né? A empresa que a gente vai contratar o passeio, ela tem que ser uma empresa que seleciona os participantes, sabe? Que não queira vender com custo, né? Hoje a gente tem um crivo e faz uma análise de cada participante para cada roteiro. E principalmente hoje com as redes sociais, a gente vê muita gente querendo ir a alguns lugares por causa da foto bonita que viu nas redes sociais, mas não tem um preparo tanto técnico quanto físico para chegar nesse lugar, né? Então, o principal diferencial de uma empresa séria, ela vai analisar essa pessoa, o participante, e ver as condições físicas dele, condições de saúde, condições técnicas, e oferecer o melhor roteiro. Se às vezes a pessoa não tem a condições de fazer aquele roteiro, oferecer um plano ali, um planejamento de evolução para ela poder fazer aquele objetivo, né? Sim. Ou oferecer um roteiro adequado para ela ali no momento. Se a gente for a gente contextualizando aqui na região, por exemplo, eu não subo o morro da minha casa. Vou chegar em Ibitipoca, eu não vou para a janela do céu, né? Penso primeiro numa primeira etapa, né? Vamos fazer ali o circuito das águas primeiro, conhecer algumas grutas, algumas cachoeiras e oferecer ali um planejamento de treino, de outras trilhas para ir fazendo, né? Igual na região, Pico da Cabeça da Formiga, né? Que você vai evoluindo, fazendo degraizinhos até estar apto a fazer aquela atividade ali almejada, né? Desejada. E você acha que, assim, dentro, né, do que você já acompanha, qual que é os principais erros que um turista amador, ele consegue, lá na hora ele fala, você fala assim, pra que você vê assim, um sapato errado,
não tá com uma blusa, às vezes, térmica, né? Quais são esses erros que os turistas... Porque é mais o turista, né? Porque o montanhista mesmo, a pessoa que pratica o esporte, ela vem, né? Ela procura um pouco mais de informação. Eu acho que é a gente mais leigo que acaba ficando mais vulnerável, né? Mas exatamente, fica vulnerável das empresas também que não estão... que só querem vender a qualquer custo, né? Que as empresas que vão trabalhar, não só empresas, o guias também autônomos, que vão trabalhar de forma séria, ele vai início nessa análise do cliente, do turista, se ele está apto a fazer atividade, mas também fazer uma consultoria ali de equipamento, ver se ele tem o equipamento adequado, ajudar ele na escolha da compra do equipamento, sabe? Muitas empresas hoje, a gente vê que a gente trabalha com aluguel de equipamento também, né? Às vezes a pessoa que faz alguma trilha que tem acampamento, aí a pessoa não tem barraca, ou uma mochila adequada, um saco de dormir para a temperatura ideal. E assim, a empresa tem esse equipamento para alugar, para não deixar a pessoa na mão, também já facilita muito, né? Então você vê que são empresas que preocupam nesse ponto também com o conforto da pessoa. Porque também não é só você levar a pessoa ali para atividade, por mais que às vezes ela consiga fazer com perrengue e tudo, ela tem uma atividade desconfortável, acaba traumatizando e a pessoa não quer fazer mais. Não quer fazer mais, né? Então é importante ter pensar no conforto também da atividade para a pessoa ter uma experiência agradável. E para quem já pratica, né, também ter um pouco de cuidado eu cheguei até aqui. Quando você percebe que já está na hora de avançar, né? Eu consigo agora, depois de estar vindo na primeira cachoeira, agora eu consigo ir mais 200 metros, mais 1 quilômetro, né? Esse feeling é com vocês também, né? Não confiar só na gente, só no nosso instinto. Sim, a gente tem esse feeling que a gente observa muito o turista ali no dia a dia também, quando a gente está fazendo as trilhas. Então, a gente, além de fazer aquela análise antes, né, ter a conversa, quando a pessoa chega para a gente ali, no primeiro contato, a gente observa até a forma dela pisar na trilha, dela pisar em rocha, sabe? Isso já diz muito ali sobre como que ela lida ali com os medos, né? Que o fator psicológico é muito importante também em lugares que tem altura, que tem alguns lances mais técnicos, né? Então a gente observa muito isso também, sabe? E vai falando assim com a pessoa, né? A gente vai falar, você tem igual tem gente que vem aqui para o parque do Itatiaia, né? Inclusive é o primeiro parque nacional do Brasil, e tem alguns roteiros bem técnicos. E tem gente que tem uma facilidade, às vezes a primeira vez a gente fala, você tem um perfil para escalada, você, sabe, a gente já vai incentivando a pessoa aí para o que ela tem ali, que ela consegue fazer, né? Eu queria aproveitar, então, infelizmente a gente tem pouco tempo, só para a gente pensar como que a gente incentiva o turismo, esse turismo de aventura consciente, né? Tirando esse medo, mas sem minimizar esses possíveis riscos, né? Deixa uma mensagem para quem está querendo se aventurar um pouquinho. Então, para o pessoal que quer se aventurar, procurar referências dos guias, né, que está contratando, nessa troca, ele tem um feeling, essa troca de ideia mesmo antes de contratar, para ver a responsabilidade que ele tem com a segurança, com o conforto da pessoa, sabe? Que, como eu comentei ali antes, de não querer só vender imediatamente, mas antes disso, saber se a pessoa está apta para o roteiro. Esse, para mim, esse é o principal quesito, sabe? Para saber se a pessoa ela quer realmente deixar ali seguro e confortável o passeio. Ótimo, quero agradecer muito a sua disponibilidade. Pedir para você deixar seu Instagram, o Instagram da sua empresa também, para quem quer te seguir, para pegar aí orientações, dicas de locais, esses lugares maravilhosos que você vai com tanto cuidado. Eu que agradeço o convite. É uma pena que seja nesse momento, né? Mas é um ponto importante a gente falar. E o Instagram da empresa é Montanha Emato _oficial. E tem o meu pessoal, que é Montanha I, com a letra I mesmo, Emato. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até mais.